a amizade. Estamos vendo que amizades são necessárias. Por que amizades são necessárias, segundo a Bíblia? Porque elas fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. Deus, quando te criou, teve em mente que você fosse semelhante a Ele. E Deus não é único. Ele vive numa comunhão mística entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós fomos criados para viver em comunhão, não para vivermos isolados. Não conseguimos alcançar a plenitude do nosso potencial quando vivemos sozinhos, isolados. Precisamos estar em comunhão. Vimos isso na primeira mensagem. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, como está lá em Gênesis 1, 27. Portanto, a amizade é uma dádiva de Deus, porque há amigo que ama em todos os momentos, há amigo que é mais próximo, mais chegado do que um irmão, como vimos na segunda mensagem. E, para concluir a série, vamos ver o resgate da amizade. Porque a maior e principal de todas as amizades que nós precisamos é com Deus, nosso Pai, o nosso Criador. Porque Ele não nos criou apenas para vivermos em relação de amizade com os nossos irmãos, mas também para viver uma relação de amizade com Ele, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não precisava da nossa amizade. Ele era pleno naquilo que Ele vivia, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, pelo seu amor tremendo, transbordante, Ele decidiu nos criar para que nós tivéssemos a oportunidade de viver um relacionamento semelhante com Ele, ao relacionamento que eles têm entre si. E aí eu lhe pergunto, para entrar nesse ponto, na sua opinião, qual foi o maior ato de amizade já acontecido? Olha só, foi muito rápida. Ela foi muito rápida, não deixou nem você parar para pensar. Mas é isso mesmo. O maior, nós cristãos, cremos que o maior ato de amizade da história foi Jesus entregar a sua vida livremente, voluntariamente, por nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Aliás, ato esse que nós nos lembramos no memorial da ceia do Senhor, do qual participaremos logo, logo. Mas para trazer para a palavra de Deus e demonstrar na palavra que a resposta da nossa irmã foi correta, nós vamos olhar para a Bíblia em busca de um fio condutor que nos permita a compreensão da história da humanidade como foi criada por Deus. E, dessa forma, olharmos um roteiro que mostra a ação de Deus no resgate da humanidade, para que Ele tenha uma amizade conosco. E um roteiro para isso, por que resgate? Por que é necessário um resgate? Porque o homem pecou e se afastou de Deus, rompeu o relacionamento com Deus, e todos nós nascemos debaixo dessa herança espiritual de afastamento do nosso Deus, Pai e Criador. E essa narrativa histórica, ela é apresentada na Bíblia por meio de alianças. Aliás, eu e Anderson já temos conversado sobre a possibilidade de apresentar uma série de mensagens sobre as alianças. Vejam que cada aliança tem uma série de características, várias delas aplicáveis à nossa vida no dia a dia, não como um conhecimento teórico, né, como um fim em si mesmo, não, aplicação mesmo, prática.
Mas hoje não vamos tão fundo assim não. Vou apenas apresentar rapidamente, nem todas elas, algumas das alianças, para que a gente possa ver que na palavra de Deus está claro este fio condutor da história da humanidade, que é a vontade de Deus de nos conduzir a uma reconciliação com Ele. Portanto, nos resgatando para essa relação de amizade com Ele. E para resumir essa narrativa, começamos pelo começo, pelo Gênesis. Porque Deus nos criou para andar conosco, como eu estou aqui já me repetindo, em amizade, mas nós nos perdemos. Nós nos afastamos dele. E então, ele precisou vir em nosso resgate. A primeira das alianças, a aliança do Éden, edêmica. Deus criou tudo para que, no ápice da sua criação, ele nos criasse. Hoje mesmo me perguntaram, e o ET? E aí, o que você pensa do ET? Olha, gente, sinceramente, para mim tanto faz. Se tem ou se não tem vida fora da Terra, às vezes eu fico me perguntando se tem vida inteligente na Terra, né? Mas se tem vida inteligente fora da Terra ou não, porque bactéria não conta. Ah, não encontraram bactéria no meteoro. Não conta, ok? Não conta. Se tem ou não tem vida inteligente fora da Terra, para mim é indiferente. O que me interessa é olhar para a Terra, e como eu estava comentando mais cedo, a quantidade de constantes que fazem parte da nossa existência, o tamanho do Sol, o tamanho da Terra, o tamanho da Lua, a posição da Lua em relação à Terra, o eixo da Terra em relação ao Sol, a forma elíptica em que rodamos em torno do Sol, a distância da Terra para o Sol. São tantas as variáveis, e qualquer uma delas, se não fosse exatamente como é, nós não existiríamos. Então, volto a dizer, se há vida inteligente fora da Terra ou não, não importa. O fato é que onde nós estamos foi criado para que aqui estivéssemos. A probabilidade matemática do universo existir como ele existe, de tal maneira que nós existamos, é absurdamente ínfima. Estatisticamente falando, é impossível que a vida na Terra surgisse por acaso. Impossível. Estatisticamente falando, tá? Cada um acredita no que quiser. Não estou aqui para impor nada a ninguém. Mas não é só uma questão de, mas a Bíblia diz. Não, estou falando aqui de ciência, de matemática, de astronomia, de física. São vários critérios que a gente pode levar em consideração para compreender que somos um milagre. É um milagre a gente existir. Milagre que Deus criou. O próprio tempo, a matéria e o espaço, nós cremos que não existiam. E aí a ciência agora já chegou à conclusão que o universo não era eterno, ele surgiu do nada. Tudo bem, tem os multiversos, mas deixa isso para lá. O fato é que o universo em que estamos, que é o que nos interessa, né? É onde a gente está, começou do nada. E um dia vai morrer, vai acabar. Muito parecido com o que a Bíblia diz, né? Aliás, se você parar e analisar Gênesis, a sequência, se eu fosse inventar uma narrativa da criação, eu não ia ficar dizendo que Deus foi criando as coisas aos poucos, não. Eu diria que ele era tão poderoso que num piscar de olhos criou tudo, como um gênio da lâmpada. Mas não é essa a narrativa que está na Bíblia. Ela é progressiva. A criação de Deus é progressiva. Ele primeiro cria uma coisa, depois cria outra. E aí a cada ato de criação, ele olha para o que ele fez e diz que foi bom. E como vimos lá na primeira mensagem, depois de criar o homem, ele viu que o homem estava só e que aquilo não era bom. Que o homem precisava estar acompanhado de alguém que lhe fosse semelhante. Então, diante dessas questões todas, olhamos para a primeira das alianças, a aliança de Deus com o homem que ele havia criado,
aqui no Éden, no jardim original. E ali, naquele jardim, nós vemos em Gênesis 3:8, na primeira metade do versículo, que Deus caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia. Olha só o estilo narrativo. A inspiração de Deus ao autor de Gênesis, né, cremos que foi Moisés, mostra uma atitude relacional. Deus não está escondido, Deus não está ausente, Deus não está distante, Ele está caminhando pelo jardim, como alguém que quer se relacionar conosco. Mas, infelizmente, na segunda metade do versículo 8 de Gênesis 3, decorrente da atitude de Adão e Eva de romperem a aliança, porque a aliança edêmica do Éden, ela era condicional. Vocês terão isso aqui tudo, vocês viverão para sempre, vocês vão trabalhar para mim, eu vou ter um relacionamento íntimo com vocês, mas vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. E aconteceu. Portanto, na segunda metade do versículo 8 do capítulo 3, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles se esconderam da presença de Deus. O Senhor estava ali, andando no meio do jardim, mas eles tentaram se esconder dele. Como aquela criança que derruba o vaso em casa e tenta se esconder atrás da cortina. O pai ouve o barulho do vaso caindo, ele já sabe que alguém fez alguma lambança, e ele vai lá: "Ô, meu filho, cadê meu filho? Filho. E a criança ali tremendo atrás e como se o pai não soubesse o que estava acontecendo, né? Porque a Bíblia diz que Deus fica perguntando: "Adão, cadê você, Adão?" Né? Como se Deus não soubesse onde é que estava Adão e o que ele tinha feito. O que vocês fizeram? Está dando a chance, né, dos seres humanos chegarem e: "Poxa, pisamos na bola, me perdoa aqui." Eu até acredito que ele perdoaria. Mas eles não assumiram a responsabilidade, ficaram jogando uma culpa no outro, né? Então tá bom, então já que vocês não assumem a responsabilidade, então pode ir embora. Já era, morreu. Literalmente, né? Só que aí vem a promessa de Deus. A promessa de Deus, que é a segunda aliança, a aliança com Adão. Do descendente da mulher, veio uma série de consequências, né? Quebraram o pacto, então tem consequências. Mas em meio às consequências vem uma promessa. Porque Deus não nos criou para nos exterminar. Ele nos criou para trazer-nos de volta para um relacionamento com Ele, de amizade. E aí vem a promessa de que do descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, já em Gênesis 3:15. Mas antes que Jesus, sabemos, né? Não preciso dar isso, não é spoiler. Você já sabe que o descendente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente é Jesus. Mas antes que Jesus viesse, outras alianças aconteceram. E nós veremos que essas alianças todas acabam perpassando o conceito, a ideia da amizade. Noé, em Gênesis 6:9, nós lemos que Noé andava com Deus. Não é? Não lembra um pouco aquela ideia de Deus andando pelo jardim? Vem cá, Adão, vem passear comigo aqui. Essa é a ideia. Noé andava com Deus. Antes de Noé, teve Enoque, que andava com Deus de tal maneira que sumiu. Cadê Enoque? Cadê o Enoque? Sumiu. Porque ele andava intimamente com Deus. E por conta de Noé andar com Deus, Deus, a partir dele, recriou toda a humanidade. Mas, obviamente, as coisas não deram certo de novo, né? Ainda bem que Deus já sabia disso. Porque depois veio Abrão. Abrão era amigo de Deus. Tiago, lá no capítulo 2, versículo 23, disse que Abraão, depois, creu em Deus. E isso lhe foi imputado, atribuído como justiça. E, portanto, ele foi chamado amigo de Deus. Sempre a ideia, o conceito da amizade. Já depois veio a aliança com Moisés. Na aliança com Moisés, várias
várias promessas, era uma aliança condicional, né? Se vocês cumprirem a minha lei, então isso, aquilo outro acontecerá com vocês. Se vocês não cumprirem, haverá consequências. Essa também foi uma aliança condicional. A com Noé não foi condicional, foi incondicional. Mas a aliança sinaítica, alguns assim a chamam, né, que aconteceu no Sinai, a aliança da lei, e Moisés era o intermediário dessa aliança, nos traz várias promessas. Uma delas, por exemplo, Levítico 26, 11, 12. Estou dizendo que é muito rápido, não dá tempo de você chegar lá, não. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. De novo, o conceito de Deus andando entre nós. E vocês serão o meu povo. Aliás, o próprio Moisés era tratado por Deus como amigo. Êxodo 33, 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Aí veio Davi, outra aliança. Davi, homem segundo o coração de Deus, está lá em 1 Samuel 13, 14. A quem Deus prometeu uma descendência que reinaria para sempre, já apontando mais uma vez para Jesus. Isso já em 2 Samuel 7,16. Aqui houve, mais uma vez, a profecia da vinda do Messias, do escolhido, daquele que reconciliaria a criação com o Criador. Aquele que traria a nova aliança no seu sangue, que nós relembramos uma vez por mês, tradicionalmente. Algumas igrejas têm outras tradições, mas nós nos lembramos dessa aliança a partir de Jesus, aliança no sangue de Jesus, com a ceia do Senhor. A nova aliança no sangue dele, derramado por nós, como está escrito em Lucas 22, 20. Passeio rápido pela Bíblia, né? Foi muito rápido, eu sei. É uma história de amizade. Eu quis mostrar um monte de versículos que sustentam esse argumento de que fomos criados para viver não apenas uma relação de amizade com pessoas semelhantes a nós, mas também com o próprio Deus. A história de Deus movendo a humanidade em direção à restauração de um relacionamento com Ele. Ainda que para que isso fosse possível, foi necessário o sacrifício do seu próprio Filho, Jesus. E foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia em João 15. Finalmente chegou a hora de você abrir a sua Bíblia. Em João 15, 13, Jesus disse aos seus discípulos, né, naquele período que temos visto aqui nessa série, que vai de João 13 a João 17, que é a última ceia, que no Evangelho de João é visto em muitos detalhes, né, que os outros evangelhos não descem a tantos detalhes. Mas lá em João 15, 13, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Jesus já alertando que era isso que ele faria, que ele nos amava os seus discípulos, nos amava de tal maneira que ele daria a vida dele por nós. E logo a seguir, no versículo 15, ele disse: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Já não os chamo servos, eu os tenho chamado amigos. Qual a sua reação a este ato de amizade de Deus por você? Pare e pensa um pouquinho. Como é que você reage a essa atitude de Deus?
de não nos chamar servos, apesar de continuarmos a sê-lo, e de ter enviado o próprio Filho para nos resgatar e restaurar a relação de amizade com Ele. Como é que você responde a isso? Porque, como foi respondido na primeira pergunta que fiz, a cruz foi o maior ato de amizade já realizado, devido ao sacrifício que estava envolvido. E Ele fez isso para que nós pudéssemos ser resgatados, reconciliados com Deus e pudéssemos voltar a usufruir os benefícios da amizade íntima com Deus, benefícios que foram dados a Adão lá atrás e que cada uma dessas pessoas, que foram os representantes do povo, em cada uma dessas alianças que eu li, usufruíram. Noé andava com Deus, Moisés falava com Deus face a face, Abrão era amigo de Deus, a ponto de Deus ir lá e conversar com ele. Olha, Abrão, eu acho que eu vou destruir aquela cidade lá. O que você pensa sobre isso? Não, Senhor, não destrói não. Poxa, é um papo de amigo isso. A gente vê Deus se aproximando de algumas pessoas nesse movimento para nos aproximar dele. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Porque nós veremos agora um dos versículos mais significativo no sentido teológico da chamada doutrina da salvação. 2 Coríntios 5, 19. Vocês sabem que nós temos um estudo bíblico aqui pela manhã, né? De 9 às 10 da manhã. Na verdade, a gente dá uma tolerância de 10 minutos. Então, de 9h10 às 10h10, nós temos um estudo bíblico. E a série que estamos terminando agora no final do mês de junho é uma série que poderia ser compreendida como teologia sistemática, que é uma análise na Bíblia de cada um dos conceitos básicos da nossa relação com Deus. Quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, Espírito Santo, o que é a igreja e coisas do gênero. E aí a salvação é um desses temas que é tratado. E vários são os conceitos envolvidos nessa chamada doutrina da salvação. E praticamente todos estão contidos neste versículo. Na cruz, estamos aqui falando da cruz, do sacrifício de Cristo. Na cruz, Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Em primeiro lugar, substituição. É um termo teológico relativo à doutrina da salvação. A substituição é porque Jesus morreu em nosso lugar. Nós somos culpados, mas nós somos incapazes de pagar a nossa dívida. Então Deus providenciou um substituto que pagasse a dívida em nosso lugar. Ele foi para a cruz em nosso lugar. E porque Ele fez isso, isso permitiu a nossa justificação. Substituição que permitiu a justificação. Outro termo teológico. Justificação é o perdão dos nossos pecados por Deus, porque o preço foi pago. Não foi pago por nós, foi pago por Jesus, mas foi pago. E com isso, chegamos ao terceiro ponto. A reconciliação. Porque houve a substituição, houve a justificação. Porque houve a justificação, houve a reconciliação. Porque Deus é justo. E Ele não poderia voltar a ter relação íntima conosco enquanto não fôssemos justificados. Porque Deus não admite o pecado. Temos que estar puros. Mas, na verdade, puros porque cobertos pelo sangue do Cordeiro. Então, aqueles sacrifícios de cordeiros que foram instituídos na aliança mosaica, eles eram apenas uma figura que remetia ao Cordeiro de Deus, que teria o seu sangue derramado
não para cobrir umbrais das portas, para que o anjo da morte não visse quem estava lá dentro, né, na Pessar, na Páscoa, da saída do Egito, mas para que Deus não veja os nossos pecados, porque ao olhar para nós, Ele vê o sangue do seu Filho. Vejam que, volto a dizer, isso é fascinante, as alianças mostrando como Deus iria realizar a sua obra de resgate das nossas vidas. Essa é a mensagem central do Evangelho, meus irmãos, que pode ser resumido numa frase, colocando esses itens agora de trás para diante. Vamos lá. Cadê? Está aqui. Reconciliação por meio da justificação devido à substituição. Sempre tem um entretanto. Sempre tem. Entretanto, 2 Coríntios 5,19, não terminou aí, acrescenta ao final a missão que nos foi confiada em consequência dessa reconciliação, levar adiante a mensagem de reconciliação, de resgate, porque Deus não veio para salvar-nos apenas a cada um de nós, mas Ele veio para construir uma comunidade de amigos. E essa missão, portanto, nos foi atribuída a todos. Lemos lá, né? E confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, eu lhe pergunto, mais uma, para você parar e pensar. Qual tem sido a sua atitude em relação às pessoas que não creem em Jesus? Como é que você se posiciona? Partindo do pressuposto que, né, nós aqui já cremos em Jesus. Alguém aqui não tem Jesus como seu melhor amigo? Todos têm, ninguém se pronunciou. Então, eu assumo que todos já reconhecem Jesus como seu amigo. Como você trata as pessoas que ainda não têm Jesus como seu amigo? Nunca parou para pensar nisso? Pois saiba que nós fomos reconciliados com Deus, porque Ele nos ama. Mas Ele também ama o outro. E da mesma forma que nós cremos porque fomos alcançados por alguém, nós também temos que ir e alcançar outros, para trazê-los para a mesma comunhão em que nós fomos trazidos. É a missão que nos cabe. Mas como fazer isso? Bater de porta em porta? Olha, Jesus quer ser seu amigo. Nós vimos na mensagem passada que não é sábio você, quando quer ser amigo de alguém, chegar para essa pessoa e dizer assim: você quer ser meu amigo? Não, é estranho, não fica estranho? Não fica esquisito a pessoa chegar para você e falar: você quer ser meu amigo? Isso, a pessoa tem algum problema, não é verdade? Então, poxa, por que você vai fazer um negócio desse? Jesus quer ser seu amigo. Você quer ser amigo de Jesus? Esse cara tem algum problema. Não é assim, gente. Da mesma forma que vimos na semana passada, poxa, mas eu não estava aqui na semana passada, mas está tudo lá na nuvem, tá? Então, você vai lá no nosso canal do YouTube, aproveita para curtir e tal, aquelas coisas de sempre, você já sabe. E a mensagem das 2 semanas passadas estão lá. Aí você pode ver direitinho. Lá eu dei uma série de dicas baseadas na palavra de Deus de como você constrói amizades. E é exatamente esse processo de construir amizades que nós devemos utilizar para criar relacionamentos com pessoas que ainda não creem em Jesus. Porque se construirmos um relacionamento com essa pessoa, nós ganharemos o direito de dizer para ela que Jesus é o nosso melhor amigo e oferecer essa amizade para essa pessoa. Você não quer isso para você também? E o melhor ainda é quando a pessoa chega para você e fala: o que você tem de diferente? Como assim? O que você quer dizer? Você já sabe o que a pessoa está dizendo, mas você continua a dança, né?
O que você quer dizer com isso? Não, puxa, você está aí passando a maior dificuldade, mas está tranquilo e tal, pô, estou aqui nervosão. Como é que é isso? Foi assim que eu me cheguei ao Evangelho. Eu cheguei ao Evangelho porque eu era calouro no colégio naval, era um inferno aquela vida, um inferno. E eu tinha um veterano ali, se eu soubesse, eu jamais teria entrado. Mais uma vez dentro, eu tinha vergonha de sair, então eu fui até o final. 30 anos de inferno. Mas, não. Brincadeira. Depois ficou legal. O primeiro ano é que foi muito ruim. O resto, depois, teve altos e baixos. Mas, enfim, o fato é que tinha um veterano. Enquanto todos os veteranos só queriam arrancar o couro da gente, tinha um veterano que o cara estava sempre rindo. O que esse cara tem? O que esse cara comeu? Eu quero comer isso também. E eu ficava olhando para aquele cara. O cara não tinha, a gente chamava de valete. Era o calouro que ia lá para arrumar a cama do veterano, lustrar o sapato, o cinto, aquelas coisas todas que você vê em filme, é real. Hoje em dia não existe mais não, mas naquele tempo existia. E aí, o cara não tinha valete, estava sempre impecável. O cara era número 2 da turma. Sabe, o cara era uma sumidade, aquele cara. O que esse cara tem? Não é que o cara começou a puxar papo comigo? Uau! A sumidade, eu queria ser parecido com aquele cara. E o cara começa a querer puxar papo comigo. Para cá, para lá. Achei um pouco estranho, é verdade, achei um pouco estranho. Mas o cara era tão legal que eu deixei ele falar, e aí eu, metido pra caramba, ficava questionando as coisas que ele falava. Mas chegou uma hora que não teve como evitar. Tá bom, eu quero conhecer um pouco mais disso. E aí eu fui com ele, a igreja dele. Ele morava na Zona Sul, eu também. Vínhamos de Angra para o Rio no mesmo ônibus. Então, ele ficava ali do meu lado, e ele era veterano, eu era calouro, não tinha como evitar, né? Não tinha como fugir, eu não quero falar com você. Não existe isso, né? O veterano senta do teu lado e começa a falar, você fica ali ouvindo atentamente o que ele está falando, né? É audiência cativa, quase. Aí, e chegou uma hora que eu falei, eu quero isso para mim também. Então, eu posso falar para vocês, de experiência própria, funciona. Funciona. Você iniciar um relacionamento com a pessoa, levar a pessoa a querer te conhecer um pouco melhor e então apresentar para a pessoa o Jesus que se sacrificou por nós. Funciona. Até porque quem faz funcionar é o Espírito Santo. Não é a argumentação humana. Porque a argumentação, todo mundo tem um monte, né? Várias. Então, como é que Jesus agia? Eu falei aqui como é que esse meu colega agia, esse meu pai espiritual. E Jesus, como é que ele agia? Da mesma forma. Ele buscava se relacionar com as pessoas. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em vinho, né? E você achar que ele transformou água em vinho, e vinho é do mal, Jesus não ia criar uma coisa do mal, né, gente? Por favor, tá? Do mal é você beber demais, a palavra diz, né? Não ser chegado a muito vinho. Óbvio que a nossa legislação nos proíbe beber e dirigir. Na Itália não, você pode beber e dirigir, tranquilo. Desde que você tenha controle, mantenha o controle. Se você perder o controle, você vai ser parado, preso. Eu já tive um entreveiro com um carabinieri, você não vai gostar de passar por isso, eles são extremamente agressivos. E, não, eu não estava bebendo embriagado, eu entrei onde não devia. Tá? Deixa eu deixar claro aqui. Né? Entrei onde não devia e, cara, foi assustador. Mas, enfim, Deus, Ele é festa, Ele é alegre. Olha para a natureza, gente. Que coisa mais linda a natureza. A natureza parece uma grande festa, um pôr do sol. Ontem, vendo o pôr do sol, lá na Quinta da Boa Vista, eu estava fazendo uma visita num hospital ali no Quintador, vendo o pôr do sol ali, que coisa linda. Até na Quinta da Boa Vista. É lindo. Vendo lá 2 planetas, olha que negócio, aquilo não é estrela, aquilo é planeta. Aí, foi lá, que planetas estão no céu do Rio de Janeiro nessa hora? Pergunta para a inteligência artificial, né? Aí a inteligência disse, não, é Vênus e Júpiter. Estava lá os 2 planetões, que coisa linda.
Deus é muito criativo. E Jesus gostava de se relacionar conosco. Deus é festeiro, Jesus também. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 34, nós vemos que Jesus era acusado de ser amigo de pecadores. Porque ele queria se relacionar com as pessoas para conduzir as pessoas ao arrependimento, conduzir as pessoas à reconciliação com o Pai. Então ele começou o ministério dele fazendo um milagre numa festa, se relacionando com as pessoas, se alimentando com as pessoas, e ele continuou buscando esses relacionamentos com as pessoas. Um exemplo disso, por exemplo, um grande exemplo disso, é quando ele está entrando na cidade de Jericó, e Zaqueu está no alto de uma árvore. Ele olha, vê o Zaqueu lá em cima, sabe quem ele é. Olha só que coisa, né? Jesus sabia quem era aquele baixinho que estava em cima da árvore. Ô Zaqueu, pode descer aí, me convém ir para a sua casa. A Bíblia não fala que eles foram comer, mas eu creio que era exatamente isso, porque nas regras de hospedagem daquela época, quando você recebia um convidado na sua casa, a primeira coisa que você fazia era lavar os pés, as mãos do convidado e depois servir-lhe alimentos. E nós vemos, isso está em Lucas capítulo 19, vai de 1 a 10, essa passagem toda, e nós vemos que lá no versículo 5, Zaqueu se levantou por quê? Porque estava sentado. Estava sentado onde? À mesa, provavelmente. Então Zaqueu se levantou ali, fruto da presença de Jesus na casa dele. Ele foi tocado no seu coração. Jesus não pregou para ele. Não disse que ele estava errado, que ele era ladrão, que ele estava roubando dinheiro dos pobres. Não falou nada disso. Zaqueu era cobrador de impostos. Ele era odiado pelos seus irmãos, porque ele era um judeu que tirava o dinheiro dos judeus para dar para os romanos. Quem viu The Chosen sabe, Mateus era também cobrador de impostos. E aí ele foi tocado pela própria presença de Jesus na casa dele. E disse que daria metade dos seus bens aos pobres e ainda devolveria 4 vezes mais o que tinha extorquido das outras pessoas. E o que disse Jesus nessa hora? Versículos 9 e 10. Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem, quem? Jesus. Veio o quê? Numa missão de resgate. Para nos resgatar. Por isso que ele andava com os pecadores, como ele dizia. Ora, o doente é que precisa de médico, quem está são não precisa de médico. Então, se nós nos restringirmos ao relacionamento com outros irmãos em Cristo, como é que os doentes que não conhecem a Jesus vão conhecer? Como crerão se não ouvirem falar? E como ouvirão falar se não for quem vá até eles e fale, e lhes pregue? Então, meus irmãos, nós precisamos ir, porque essa é a nossa missão. Ir, criar relacionamentos com as pessoas e ganhar o direito de lhes oferecer Jesus, como o grande amigo das nossas vidas. E Jesus gostava tanto de entrar e se relacionar conosco numa refeição de alegria, que até em Apocalipse tem isso. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, terei uma refeição com ele. Nós temos que pedir às pessoas que elas abram suas portas para deixar Jesus entrar em suas vidas e terem essa relação de amizade íntima com eles. Uma refeição compartilhada, o símbolo de uma amizade profunda. E essa amizade com o Deus triuno é o grande alvo da salvação. Salvo para quê? Salvo de quê? Da nossa natureza pecaminosa e das consequências que isso trariam para nós, o afastamento eterno de Deus. Mas salvo para quê?
para estar junto de Deus, eternamente, numa relação de amizade íntima. E se você quiser também ser um amigo de Deus, porque Deus nos ama de tal maneira que não poupou nem o seu próprio Filho, mas o enviou para que nós, que cremos nele, fôssemos salvos, já que você é um amigo de Deus, alguém aqui, vou te perguntar de novo, tá? Vou te dar mais uma oportunidade. Quem aqui não é ainda amigo de Deus? Ninguém vai se entregar, eu sei. Mas tudo bem, pergunta retórica. Eu disse, lá em João 15, eu li o 13 e eu li o 15. E eu disse que tinha um 14 no meio que eu ia ler depois. João 15, 14 diz: como você expressa a sua amizade por Deus? Jesus nos explica. Somos aquele que é meu amigo, faz o que eu mando. Se você se considera amigo de Deus, você tem que cumprir as ordens de Jesus. E Jesus está dizendo que Ele quer que você leve a mensagem dEle para outras pessoas também. Jesus deu a vida dEle por nós. Nós devemos dar a nossa vida por Ele. Isso não significa necessariamente morrer por Ele, mas dedicar a sua vida a fazer a vontade dEle. E a vontade dEle, nós já lemos lá em 2 Coríntios 5,19, que era levar a mesma mensagem de reconciliação para outras pessoas. E se não ficou claro, é só ler 2 Coríntios 20. A continuação, porque Paulo era como eu, ele gostava de repetir a mesma coisa várias vezes para ter certeza que as pessoas entenderam. E em 2 Coríntios 20, Paulo disse: portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo, olha só, Deus faz o seu apelo, o apelo dele, por meio de nós. Por amor a Cristo, portanto, suplicamos às pessoas, reconciliem-se com Deus. Diante disso, em defesa da importância da amizade, nós temos diante de nós uma refeição muito específica, a ceia do Senhor. O símbolo máximo do amor de Deus, da entrega do seu próprio Filho em nosso benefício. E diante desse presente por nós, o que faremos? Buscaremos em Deus a capacitação, o amor, a sabedoria para ir fazer amigos e levar a mensagem da reconciliação como embaixadores de Deus. Onde estivermos, você não precisa ir para a Eritreia para pregar o Evangelho. Você não precisa. Onde você estiver, na sua família, no seu condomínio, busque fazer amigos e levar a mensagem.